As origens ocultas da fundação de Brasília são apresentadas no livro Brasília Secreta. O autor aponta as inúmeras semelhanças entre a capital de Brasília e Akhenaton, cidade egípcia da antiguidade. Existe de fato uma incrível coincidência na arquitetura de Brasília com as edificações do Antigo Egito, principalmente com a cidade de Akhenaton. Estudiosos apontam que existe em Brasília referências secretas ao Egito da época dos faraós. Entre outros pontos, eles dizem que há pirâmides escondidas no meio da capital federal. O monumento no Lago Sul tem formato piramidal e foi erguido em homenagem ao santo padroeiro de Brasília, Dom Bosco. É a primeira construção de alvenaria de Brasília. Dom Bosco foi quem teve um sonho em 1833 de que uma cidade de grandes riquezas seria construída na região, onde 127 anos depois, Juscelino Kubitschek viria a inaugurar a capital do Brasil. Até mesmo o monumento em homenagem a Juscelino Kubitschek, por exemplo, tem também uma forma de arquitetura oculta. Toda a cidade de Brasília foi construída seguindo uma arquitetura maçônica, até mesmo os seus templos e igrejas. Um templo ecumênico foi construído em 1989. Ele usa a numerologia 7, que simboliza conceitos cabalísticos usados pelo engenheiro da obra. A construção tem 7 faces e 21 metros de altura. No topo há também um cristal de 21 quilos, considerado o maior cristal e puro do mundo, extraído das profundezas do Planalto Central. O Planalto Central sempre esteve envolvido em teorias místicas. Até o Renato Russo faz uma música citando o Planalto Central, Eduardo e Mônica, onde ele cita a estrofe. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. Porque, de fato, o Planalto Central sempre esteve envolvido em filosofias místicas. Além disso, dentro desse templo, há uma espiral, símbolo místico e esotérico. No anexo do templo existe uma sala egípcia, um espaço de leitura e meditação. O local foi idealizado para ficar igual às antigas câmaras das pirâmides egípcias, com as mesmas cores e os mesmos quadros e mesma atmosfera. Pesquisadores de antigas civilizações também defendem que a catedral projetada por Oscar Niemeyer também tem referências ao Egito dos faraós. Eles afirmam que o formato é de 2 pirâmides que se conectam em sentidos opostos. O próprio símbolo das 2 torres e os pratos invertidos é uma alusão ao Yin e Yang, positivo e negativo. O Memorial JK foi construído no formato das antigas mastabas egípcias, templos erguidos para abrigar o corpo dos primeiros faraós, que depois deram origem às pirâmides. Essa é uma pirâmide que não pode mais ser vista em Brasília. Era a sede da Companhia de Energia da capital, mas foi vendido e demolido em 2012. Alguns alegaram que foi um erro esse formato, pois poderia resultar em uma tragédia, pelo grande acúmulo de energia física e espiritual. Este modelo, usado no Antigo Egito, servia para gerir a energia da cidade milênios atrás. Os antigos egípcios acreditavam que as pirâmides de Saqqara tinham o poder de captar e armazenar a energia do universo, que depois era convertida em energia vital para o povo. Então, de fato, Brasília é cercada de símbolos e mistérios. E esses mistérios podem ser observados através da sua construção. Em uma matéria que saiu na BBC, diz que a história do Distrito Federal não foi marcada apenas pelo entusiasmo de Juscelino Kubitschek ou pelo modernismo de Oscar Niemeyer. O local atraiu uma diversidade significativa de crenças vindas de todas as regiões do país, da ufologia à astrologia, passando pelo Santo Daime e o Wicca, que se instalaram e ali permanecem até hoje. Além disso, a cidade carrega outras culturas religiosas e esotéricas. De acordo com o que foi divulgado, Dom Bosco teria erguido uma homenagem a um sacerdote que ele teria sonhado em 1883, que sobrevoava uma região que ia da Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico. No sonho dele, entre os paralelos da latitude 15 e 20, uma voz teria dito: "Quando se vier a cavar as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida que vai jorrar leite e mel. Será uma riqueza inconcebível." Até hoje, os místicos dizem que o Planalto Central será um local de pouso de aterrissagem de naves espaciais, que virão resgatar pessoas depois de um grande cataclisma, principalmente devido à altitude dessa cidade. Como várias regiões do Brasil,
no qual se acredita que será um local de escape para uma grande inundação. Algumas teorias foram criadas ao longo dos anos para explicar o suposto caráter místico da região. Nisso inclui as teorias místicas que dizem que a capital de Brasília foi construída na mesma disposição das pirâmides do Egito. Tem também lugares místicos próximos como o Alto Paraíso, além de vários outros que cercam Brasília. A própria construção do local é muito mística, com alguns relatos de que JK era maçom. Diz Thiago Techt, ufólogo, escritor e coordenador da Comissão Brasileira de Ufólogos. Esses relatos também estão contidos no livro Brasília Secreta, Enigma do Antigo Egito, publicado pela editora Pótico no ano 2000. O livro é de autoria da egiptóloga Yara Kearney e do pesquisador Hernani Pimentel. O desenho e a disposição dos edifícios da capital se assemelham a uma cidade egípcia erguida pelo faraó Akhenaton, casado com Nefertiti, rainha da 17ª dinastia do Antigo Egito, e é uma homenagem ao deus Aton. O carioca Techt se mudou para Brasília quando tinha 17 anos. Seu interesse por ufologia começou em 1982, quando viu um fenômeno estranho ocorrer na Pedra da Gávea, formação rochosa localizada à beira-mar na capital fluminense. Ele diz: "Eu estava olhando e estava brincando à noite, e apareceu uma luz vermelha em cima da pedra. Ela foi descendo até o nariz da montanha, onde o pessoal costumava saltar de asa delta. E a luz de repente desapareceu. Então eu fiquei olhando aquilo e a luz de novo surgiu vermelha. Ficou maior, disparou e sumiu." Hoje, Thiago Techt é uma das referências brasileiras no estudo de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs, e encontrou em Brasília um terreno fértil para a coleta de relatos. Ele frisa, no entanto, que o cenário brasiliense de ufologia é predominantemente místico, enquanto seu trabalho se assemelha mais a perícias policiais, com coleta de fotos, vídeos, fragmentos de solos e testemunhos pessoais. "Recebi mais de 40 casos desde que comecei a investigar", disse ele, mas a maioria dos avistamentos era na verdade de aviões ou satélites. O Vale do Amanhecer é outro local onde a doutrina do amanhecer foi criada, em 1969, pela autodenominada clarividente sergipana Neiva Chaves Zelaya. Toda a estrutura do templo principal, bem como dos rituais, foi idealizada a partir de suas visões. Se você gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.